não descansar o Arrascaeta, mas como o Arrascaeta não é um jogador que consegue jogar todas, e o São Paulo nem é um treinador de repetir time, ainda mais com esse cartel que ele tem à disposição, essa fartura que eu fiz o time que eu não botei o Bruno Henrique, não botei o Pedro. Nem Cebolinha. Nem o Cebolinha. Você tirou o Pedro, agora que eu percebi. Nem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Não botou o Luiz Araújo? Já há algum tempo, tem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Olha direitinho. O Flamengo tem 3 times. Ou joga o Pedro ou o Gabigol. É que o Pedro agora tá machucado, o Gabigol pegou uma sequência. Mas teve o jogo já do Gabigol ficar no banco e o Pedro jogar. É só um centroavante. Tem muito jogador, mas como eu disse o Prates, tem muito jogo. Mas ano passado, joga. Pedro e Gabigol ganhou tudo, praticamente. Sim, mas todo mundo joga. O Flamengo é o time que está em 3 competições. Sim. E competições pesadas, difíceis e quer ganhar todas. Então tem espaço para todo mundo jogar. Diga. Não, acho que o Eugênio pontuou muito bem. O Claudinho é um jogador, muito bom jogador. Jogador que já há algum tempo atua em alto nível. Foi eleito até aqui pela nossa equipe do Bola de Prata, o melhor do Brasileirão 2020, no Bragantino ainda. Depois foi pro Zenit. É um jogador reconhecido no Zenit também. Não é uma negociação simples, como a gente tem visto o Flamengo falar abertamente quando cita o Claudinho. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para um react do programa F360 da ESPN Brasil. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube sobre Claudinho e Nicolas de la Cruz. As 2 possíveis contratações do Mengão para o decorrer da temporada. O Flamengo é interessado no jogador uruguaio, interessado em repatriar o jogador brasileiro. Vamos acompanhar a entrevista do Bruno Spindel e o que os comentaristas falaram sobre essas contratações, pessoal. Vamos lá. A respeito de viagem, as conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De la Cruz e o Claudinho são 2 atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Olha, é óbvio que o Spindel é uma pessoa e o Marcos Braz é outra. De repente, a maneira de agir ou de pensar pode não ser a mesma. Mas quando eu ouvi aí o Spindel falando, me lembrei do Marcos Braz. Felipe Luiz, não, tá muito difícil, não sei o quê, tarará. Pedro, ou Gabigol, ou Bruno Henrique, quando estava o Bruno Henrique no Santos ainda. Não, negociação acabou, isso é fechada, impossível. De treinador. Passa 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Em resumo, eu ouvi ele falando ali, tô achando que o Claudinho tá cada vez mais próximo. Não, obviamente não tô dando uma informação, mas sim, o Flamengo já age dessa forma. Já. Não, é difícil, tá? Eles não querem dar muita esperança. Passa 2, 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Estratégia de treinador que agora os dirigentes estão assumindo. Vou jogar contra o seu time. Uma entrevista antes do jogo. O time do Abel é muito difícil, time bom, time forte. Dicílimo. Vai ser um jogo muito complicado. Vamos ter que dar o nosso máximo para conseguir. Terminou o jogo. Se eu ganhei um jogo difícil. Ganhei um jogo complicado. Você valoriza o adversário para depois se valorizar. Se perder... E nesse caso, valoriza. O jogo era difícil, eu avisei. Entendeu? E se chega o Claudinho? Vamos dizer é dourar a pílula, ouviu isso? Boa. Se a negociação for concretizada, com que status chega Claudinho nesse elenco do Flamengo? Chega pra jogar. Titular ou pra brigar por posição? Chega pra jogar. É mesmo? Chega pra jogar. No lugar de quem? Mas é com 11 só que começa, hein, Eugênio? Sim. Aí, te devolveu a patada, hein? Mas hoje ele joga. Chega pra jogar. Chega pra jogar, alguém tem que sair, né? Alguém tem que sair. Então vamos lá. Qual é o time, teoricamente, o time titular do Flamengo hoje? Teoricamente, o time titular. Fala pra mim. Vai. Vamos lá, montar. Matheus Cunha é o goleiro. Sim. Wesley, lateral direito. Correto. Fabrício Bruno, Davi Luiz. Ok. Ayrton Lucas. Pulgar. Meio campo. Acho que vai ser o Alan. Ok. Pulgar e Gerson. Sim. Arrascaeta, Gabigol. Falta um. Ele vai tirar o Everton Ribeiro.
É sempre o Everton Ribeiro que pede a posição. Faz 3 anos. Everton Ribeiro. Não quero tirar o Everton Ribeiro. Só que o Claudinho chega num estágio da carreira muito mais perto do seu auge do que o Everton Ribeiro. O Everton já perdeu posição para outros jogadores do Flamengo. O Claudinho, como alguém para ser uma sombra do Arrascaeta, você não observa. Também. Mas eu acho que ele não vai trazer esse jogador para ficar no banco. Eles vão jogar juntos e, eventualmente, quando o Arrascaeta não tiver, joga o Claudinho na função do Arrascaeta. Ele não vem pra ficar no banco. Sempre sobra pro Everton Ribeiro. O Claudinho tá no auge da carreira. O cara vai pra Copa do Mundo, o cara decide jogo. Ele tem qualidade técnica hoje pra chegar e ser titular do Flamengo. No lugar do Everton Ribeiro. Agora, o Everton Personalidade de Eugênio Leal. Mas você discorda. Não. Mas ele jogaria em qualquer clube do Brasil hoje, ou a maior parte. O Claudinho é um jogadoraço, gente. Titularaço. Tranquilamente, excelente jogador. O O Everton Claudinho Ribeiro. também é muito bom. Claudinho também. Claudinho também é muito bom. também, mas o Everton Ribeiro. Diga, Não, Prati, acho você pensa que diferente? Não, a formação que o Eugênio falou, eu concordo. E acho que o Claudinho pode ser alguém, ou pode ser um jogador, para não descansar o Arrascaeta. Mas como o Arrascaeta não é um jogador que consegue jogar todas, e o São Paulo nem é um treinador de repetir time, ainda mais com esse cartel que ele tem à disposição, essa fartura que eu fiz o time que eu não botei o Bruno Henrique, não botei o Pedro. Nem Cebolinha. Nem o Cebolinha. Você tirou o Pedro, agora que eu percebi. Nem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Não botou o Luiz Araújo. Já há algum tempo, tem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Olha direitinho. O Flamengo tem 3 times. Ou joga o Pedro ou o Gabigol. É que o Pedro agora tá machucado, o Gabigol pegou uma sequência. Mas teve jogos já do Gabigol ficar no banco e o Pedro jogar. É só um centroavante. Tem muito jogador, mas como disse o Prates, tem muito jogo. Mas ano passado, mundo o joga. Pedro e Gabigol ganhou tudo praticamente. Sim, mas todo mundo joga. O Flamengo é o time que está em 3 competições. Sim. E competições pesadas, difíceis e quer ganhar todas. Então tem espaço para todo mundo jogar. Diga. Não, acho que o Eugênio pontuou muito bem. O Claudinho é um jogador, muito bom jogador. Jogador que já há algum tempo atua em alto nível. Foi eleito até aqui pela nossa equipe do Bola de Prata, o melhor do Brasileirão 2020, no Bragantino ainda. Depois foi pro Zenit. É um jogador reconhecido no Zenit também. Não é uma negociação simples, como a gente tem visto o Flamengo falar abertamente quando cita o Claudinho. Mas não dá, obviamente, para descartar. Tô com vocês. O Flamengo já teve essa postura, adotou essa política de que, olha, tem interesse, mas é difícil, a gente pede muito acima do que a gente queria pagar. Mas é uma questão de conversar. Mas o Zenit tá certo. Chega pra disputar posição ou pra ser titular pra você? De cara titular, de começo titular. Depois pode mudar a conversa. Titular também. Vamos ver números dele na tela do F360 do Claudinho. Começou, se eu não me engano, na base do Santos, passou pela base do Corinthians, aí subiu pro profissional no Corinthians, não é isso? Isso. Depois esteve no Red Bull Bragantino. Pode chegar no Ninho do Urubu, números de Claudinho desde a chegada ao Zenit, 62 jogos. 55 como titular, com 15 gols. Média de gols por jogo, 0,24, 76,7 minutos por partida. O Claudinho chegou a ser convocado para a seleção brasileira? Foi. Para sub-20. Ele foi para a Olimpíada, não foi? Esteve na Olimpíada. Foi campeão? Esteve no grupo da Olimpíada com o André Jardini, né? O André Jardini, exatamente. Claudinho, Natália, você falou pouco, Natália. Bom jogador. Mas chega para ser titular? Olha o elenco do Flamengo. Chega pra ser titular. Hoje, ele, pela valência que ele tem, porque ele pode dar ainda em campo, é um jogador jovem que pode render muito, não só esportivamente, como uma revenda do Flamengo futuramente. Mas espera aí, Natália, eu vou repetir o Prates agora. São só 11 que jogam. Não, mas eu tô com o Eugênio. Claudinho O Everton vai- Ribeiro dança nessa aí. Você também, tirando o Everton? Não sou eu, é o Sampaoli. É time de Copa. O Everton Ribeiro foi pra Copa do Mundo. Foi pra Copa do Mundo e jogaria em qualquer time no Brasil. Mas no Flamengo a concorrência é muito grande. E a chegada do Claudinho ele pode variar, o São Paulo pode variar o tipo de jogo que ele vai ter. Ele vai enfrentar um time que ele precisa de um pouco mais de cadência, segurar um pouco mais a bola e circular, ele pode jogar com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Se ele precisa de um time mais com mais pressão na saída de bola adversária, ele tem um Claudinho que consegue subir muito bem. Ele tem uma série de coisas que ele pode fazer com a chegada do Claudinho. Esse foi o vídeo, galera. Destaquei lá na abertura do que o Abel Neto falou, que o Flamengo sempre está adotando essa postura. O jogador não vai vir, a negociação está difícil. E uma semana depois, o jogador é contratado pelo Flamengo. O Bruno Spindel e o Marcos Braz procuram não gerar o burburinho na torcida, aquela apreensão, aquela certeza da contratação, até para não atrapalhar as negociações. A gente sabe que a negociação com o Zenit é uma negociação puxada. O Flamengo vai precisar de gastar entre 15 e 20 milhões de euros para contratar o jogador. Mas o Claudinho, na minha opinião, ele vale esse investimento. É um excelente jogador tecnicamente, aprendeu muito no Zenit a jogar taticamente também. É um cara que é muito criativo, líder de assistência no Zenit, faz muitos gols, entra dentro da área para marcar, foi campeão de tudo lá pelo clube russo.
outro integrante ali da ESPN, citou bem que o Claudinho já foi eleito melhor jogador aqui do Brasil, jogando pelo RB Bragantino. Então, ele já saiu daqui em alta, continuou num bom nível. E o Claudinho, nesse time do Flamengo hoje, entraria no lugar do Everton Ribeiro. Muito bem citado ali pelo Eugênio Leal, o Claudinho hoje ele vive uma fase mais perto do auge do que o Everton Ribeiro. Apesar do Everton Ribeiro ter crescido muito nas últimas partidas, o Everton Ribeiro nesse esquema do São Paulo é importantíssimo. É aquele jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, onde o Everton Ribeiro consegue cadenciar o jogo, prender a bola. É um jogador que esconde a bola do adversário. É muito difícil roubar a bola dele. Então, o Claudinho, ele vem para disputar a posição diretamente com o Everton Ribeiro. A gente sabe que o Arrascaeta é o jogador diferenciado do Flamengo, é o cara que, nos momentos decisivos, sempre está aparecendo. O Gabigol é o artilheiro, faz gols em jogos importantes, fez gol agora contra o Fluminense, né? Ele foi anulado, infelizmente, mas vida que segue. Então, o Claudinho, nesse time ideal do Flamengo, que eles citaram ali, seria o titular no lugar do Everton Ribeiro. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.